Juliana e esse é o podcast Clássicas Sem Classe, no qual eu discuto clássicos escritos por mulheres pouco lidas, não traduzidas, excluídas do cânone ou esquecidas, bem como clássicos da literatura queer. Tudo sem a menor classe, claro. No episódio anterior, eu dei continuidade à série Redomas de Vidro sobre literatura e sofrimento mental e falei sobre o romance The Shutter of Snow, A Persiana de Neve, publicado originalmente em 1930, da autora estadunidense Emily Holmes Coleman. Essa obra aborda o tema da internação psiquiátrica de uma personagem que sofre de depressão e psicose pós-parto, e essa série se refere a livros que abordam o tema do sofrimento mental e que foram publicados anteriormente a Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, uma obra de 1963, e livros que foram, então, inspiradores para a Redoma de Vidro. No episódio de hoje, eu retorno à série Outubro Vitoriano. Eu retorno a essa série hoje e falo sobre a novela A Phantom Lover, Amante Fantasma, e aqui eu não estou traduzindo o gênero do fantasma, não, porque isso vai ser importante nessa novela. É uma novela de Vernon Lee, publicada originalmente em 1886. Inicialmente, é preciso discutir uma questão prévia, que é uma questão, digamos aí, pronominal. Vernon Lee é o pseudônimo de Violet Paget, que cultivava uma aparência andrógena, especialmente já na idade adulta e mais no final de sua vida, e usava, tanto em suas publicações quanto em sua vida pessoal, um pseudônimo, Vernon Lee, tido como masculino, ou então neutro, né? Se quisermos aí problematizar essa diferença entre feminino e masculino. Um pseudônimo neutro. Caberia, portanto, perguntar qual o pronome a ser usado para se referir a Vernon Lee. O problema é que todos os artigos científicos e pesquisas que eu consultei, e você pode ver isso no podcast, eu listo todas essas obras, todos esses artigos e pesquisas ainda usam o pronome ela para se referir a Vernon Lee, que é também o pronome usado pelos conhecidos íntimos, né, mais próximos de Vernon Lee, nas cartas, em suas correspondências e em seus escritos íntimos. Naquela época, né, na época em que Vernon Lee viveu. Aqui, cabe pontuar também que as fontes que eu consultei de pesquisa foram em inglês e que o argumento histórico costuma pesar mais em pesquisas efetuadas na mesma matriz linguística na qual o autor e a obra foram canonizados. E no caso aqui, Vernon Lee escreveu em inglês, pelo menos as obras mais importantes, né? Quando era criança, escreveu também em francês e em italiano. Mas essas obras da idade adulta escreveu em inglês e foi a língua na qual a obra foi canonizada.
Diferentemente nas pesquisas realizadas em matrizes linguísticas diferentes da matriz linguística do autor, e na qual ele foi canonizado, o escrutínio é diferente. Né? Não significa que o escrutínio seja maior ou menor, ele é apenas diferente. Ele recai sobre campos diferentes. E há, portanto, em pesquisas realizadas em matrizes linguísticas diferentes, um campo de apreciação em aspectos diferentes dos aspectos abordados na matriz linguística em que o autor ou a obra foram canonizados, né? Em aspectos que na matriz de canonização não haveria inicialmente um campo de apreciação, ou ele não é aventado inicialmente como possível, né? E por isso, em pesquisas em línguas diferentes, elas sempre são enriquecedoras para um tema, né? As pesquisas em línguas diferentes da língua de canonização podem oferecer perspectivas diferentes, perspectivas que na matriz da canonização são inovadoras e que, por isso, dentro dessa matriz, são perspectivas que inicialmente são muito problematizadas. Pois bem, eu usei fontes de língua inglesa por serem as que eu consigo obter no meu banco de dados, né? No banco de dados que eu tenho acesso. São as fontes mais fáceis que eu tenho para pesquisa. E é preciso, portanto, também levar em conta a limitação do banco de dados, né? Isso em qualquer pesquisa você tem que levar em conta a limitação do banco de dados acessado, né? E também o meu banco de dados é limitado. Não só o acesso que eu tenho é limitado, como também nenhum pesquisador consegue ler tudo que já foi escrito sobre um determinado tema. E aqui cabe pontuar também que o argumento histórico que eu mencionei, que é muito forte aí na matriz linguística de canonização, ele se refere ao fato de que o autor pesquisado viveu e definiu a sua identidade em uma época na qual as categorias de pensamento e a discussão sobre o tema eram diferentes das que nós utilizamos hoje, né? E o autor não pode se posicionar hoje sobre o tema, né? Simplesmente porque o autor faleceu muito antes desse tema ter se desenvolvido da forma como se desenvolveu. Os pesquisadores, então, por meio aí, principalmente de análise de fontes primárias, se perguntam sobre qual seria a melhor forma de respeitar as escolhas feitas pelo autor para se definir a si mesmo, né? E qual é a melhor forma, como o autor escolheria ser tratado se tivesse oportunidade de viver hoje, né? E ao fazerem essa pergunta, há aí uma margem aí de apreciação e de argumentação e de imaginação. Essa é uma análise que exige, para ter assim, um caráter científico, exige um estudo responsável e argumentado de fontes primárias. Não necessariamente esse estudo é realizado hoje com relação a Vernon Lee sobre esse tema específico, mas é um estudo que exige a análise responsável e argumentada de fontes primárias. E a questão ela pode se tornar ainda mais complexa quando o autor pesquisado se enquadrava no espectro político conservador de seu tempo, né? Nós vemos isso, por exemplo, com Radcliffe Hall, que era fascista. E isso torna ainda mais o debate ainda mais complexo. E os pesquisadores, eles têm então que se perguntar como fazer esse processo aí de transposição e de tradução, né? De transposição da forma como o autor se definia em seu tempo para a forma como nós definimos esse autor hoje. É um trabalho quase de tradução. E a linha entre reconhecer uma identidade e impor uma identidade, ela pode ser, às vezes, dependendo aí do autor, muito tênue. E é muito fácil resvalar de um lado para outro sem sequer perceber. Então, é necessária realmente uma análise caso a caso responsável argumentada de fontes primárias. Por outro lado, eu penso que o argumento histórico não deve ser o único a ser levado em conta nesse tema. Mas também é preciso se pensar o argumento da representação.
que é a necessidade legítima de não apenas nós pensarmos o passado com as categorias que nós temos hoje, com as categorias do presente, que por certo mudarão porque são dinâmicas, mas também a necessidade de nós nos vermos representados nesse passado, e especialmente de nós nos vermos representados na arte canonizada no passado. Então, esse é um outro campo, é uma linha argumentativa que ainda pode ser melhor explorada. Não só do argumento histórico, mas principalmente do argumento da representação. Mas, claro, explorada sempre por meio da pesquisa responsável e argumentada de fontes primárias. Eu penso que, aqui é a minha opinião, pessoa aleatória da internet, que no caso de Vernon Lee, que cultivava a androginia, e de outros autores que podem dar ensejo a essa discussão, é aplicável o pronome não binário. E aqui é preciso atentar também para o fato de que algumas línguas que são mais fortemente presas ao padrão binário, como é o caso do português, diferente do inglês, inglês é uma maravilha, né? Você não precisa declinar gênero. Mas o português é muito preso ao padrão binário e em línguas que são muito presas a esse padrão, a discussão pode se limitar à aplicação apenas do pronome ele ou do pronome ela. Mas é preciso também se pensar o pronome não binário. Essa é a minha opinião. Mas, como vocês já sabem aí, eu sou apenas uma pessoa aleatória com uma opinião na internet. Tá cheio de gente como eu aí. Eu não sou pesquisadora de Vernon Lee. Eu fiz uma pesquisa para fazer esse podcast, mas eu não posso ser considerada uma pesquisadora de Vernon Lee, né? Eu nunca publiquei, por exemplo, um artigo científico sobre essa autora. Eu não consultei fontes primárias para fazer esse podcast. De fontes primárias que eu consultei foram algumas cartas, só isso. Eu consultei pesquisas efetuadas por pessoas que se dedicam a estudar Vernon Lee, que tiveram acesso a fontes primárias. E como eu disse, as fontes que eu usei usam ainda o pronome ela. Eu digo ainda porque eu acho que há um campo aí a ser explorado com relação a Vernon Lee também. Eu acho que há um campo para se debater a aplicabilidade desse pronome e se debater a aplicabilidade do pronome não binário, por meio sempre de uma pesquisa responsável e argumentada com análise de fontes primárias, né? Por outro lado, e aqui para mim é a grande sinuca, hoje há uma postura generalizada de negação da ciência, de negação do trabalho efetuado por pesquisadores. E é muito fácil reproduzir essa postura sem sequer perceber, né? Ao se usar aí apenas pressuposições apressadas sobre quem esses pesquisadores são, sobre a forma como eles agiram, sem pensar no escrutínio ao qual eles estão submetidos, ou os detalhes de um trabalho de pesquisa, o tipo de pergunta que os pesquisadores têm que responder e a forma específica com a qual eles têm que responder, e simplesmente generalizar o trabalho de pesquisa ou desmerecer o trabalho dos pesquisadores sem tentar refazer esse trabalho em bases responsáveis e argumentadas. E aí seria muito fácil que eu simplesmente dissesse, todas as fontes que eu pesquisei usam o pronome ela, mas não vou levar isso em conta. Eu acho isso complicado. Não sei se eu estou complicando uma coisa simples aqui, mas eu não quero que esse podcast seja um espaço de negação do trabalho efetuado por pesquisadores. Como não seja também um espaço para eliminação de nuance, eliminação de discordância e eliminação de campos possíveis de argumentação. Mesmo que para ser coerente com a minha postura sobre o trabalho dos pesquisadores sobre a ciência, eu tenha que adotar um pronome com o qual eu, inicialmente, pessoalmente, sem ter feito aí uma pesquisa apropriada sobre o tema, com o qual eu discorde, né? Porque eu acho que aqui há um campo argumentativo para se aplicar o pronome não binário. Então, por isso, devido aí às fontes que eu consultei para o efeito desse episódio específico, eu vou usar nesse episódio específico, hoje, o pronome ela para me referir a Vernon Lee.
Mas essa, como eu já adiantei, é uma escolha problemática, né? Ou que então pode ser problematizada. E é também um espaço aberto para pesquisas e para argumentação. A minha língua já está coçando aqui para eu mesma me criticar, mas eu vou passar essa bola aí para vocês. Bom, feita essa introdução longa aí, provavelmente eu me enrolei, eu coloquei chifre em cabeça de cavalo, não sei, vocês me digam aí. Vamos ao que interessa, que é saber quem foi Vernon Lee. Vernon Lee, que é pseudônimo de Violet Paget, foi uma escritora inglesa nascida em 14 de outubro de 1856. Lee nasceu na França de pais britânicos cosmopolitas e teve uma infância um tanto nômade. A família era muito rica, viajava muito, viveu em vários lugares, França, Itália, Suíça. Ela foi educada em casa, né, como acontecia com garotas de sua classe social, e ela foi educada por governantas e tutores, professores particulares. Ela foi uma criança precoce, ela gostava muito de ler e aprendeu a escrever também em francês e italiano e falava muito bem o alemão. A primeira publicação dela foi um conto em francês, Les Aventures d'une pièce de monnaie, As Aventuras de uma Moeda, e esse conto foi publicado em um jornal suíço em 1870, quando Lee tinha apenas 13 anos. Ainda na adolescência, Lee publicou artigos sobre romancistas ingleses, 3 artigos de não ficção em um jornal italiano. Por volta ali de 1877, Lee passou a adotar, então, o pseudônimo masculino, ou melhor dizendo, neutro, Vernon Lee, nas suas publicações, quando começou a publicar textos de não ficção relacionados a temas, especialmente temas da estética. E aí ela afirma diretamente que ela só seria levada a sério como autora de não ficção se adotasse um pseudônimo tido como masculino. Mais uma vez, a gente pode problematizar essa diferença entre masculino e feminino. Mais tarde, já em 1880, ela publica o primeiro livro, um livro de não ficção, Estudos do século XVIII na Itália. O seu primeiro livro de ficção, que ela escreveu em inglês, foi uma coletânea de contos de fadas da Toscana, que ela publicou anonimamente em 1880. E, em seguida, ela publicou um conto, Um Fantasma Cultural ou Aventura de Winthrop, em uma revista, na Fraser Magazine, em janeiro de 1881. E em 1883, ela publica uma novela, Otília, um idílio do século XVIII, e publica, então, um romance, O Príncipe das 100 Sopas, um show de marionetes em narrativa. No ano seguinte, 1884, ela publica um romance satírico, Miss Brown, que é o único romance satírico que ela publicou. E suas demais publicações, a maior parte livros em não ficção, especialmente ensaios sobre estética, e histórias de teor gótico ali, de terror. Bom, no ano seguinte, ela então publica Miss Brown, mas a vida inteira ela publicou muito, publicou artigos, romances, ensaios, contos, e nos seus textos de não ficção ela explorava tópicos diversos, né? Estética, psicologia, crítica musical, história da arte, relatos de viagem, como eu disse, ficção gótica e de terror, ficção sobrenatural, a sátira, né, com Miss Brown, e nos temas aí de pacifismo e especialmente direitos das mulheres. Em 1924, ela recebe um doutorado honorário da Universidade de Durham e ela sempre levou um estilo de vida cosmopolita, publicou muito, escreveu muito, pesquisou muito e viajou muito extensivamente pela Europa e morou durante estadias prolongadas aí na França, Suíça, Alemanha e Itália, e viveu a maior parte da vida adulta na Itália. Vernon Lee mantinha uma, como eu já disse, aparência andrógina e adotava um pseudônimo neutro masculino, aí depende de como vocês problematizarem essa questão, tanto para sua vida pessoal como para suas publicações. Ela era feminista e pacifista e fervorosa nesses temas. E
ela também teve relacionamentos amorosos de longa duração com uma série de mulheres, né? Ela teve um primeiro relacionamento muito longo com uma mulher casada chamada Annie Meyer, ela teve essa relação de 1878 a 1881. Teve uma relação com Bella Duffy por volta de 1878, com Mary Robinson, com idas e voltas, né, de 1879 a 1887. Teve uma relação muito forte de trabalho e uma relação romântica, amorosa, com Clementina Anstruther Thompson. Aí a relação foi de 1889 a 1898. As duas pesquisaram e escreveram juntas muitas obras sobre estética. Também teve um relacionamento curto com Emily Levy por volta de 1886. Emily Levy, inclusive, escreveu poemas para ela, poemas de amor. E, por fim, a escritora, e depois ela veio a se tornar advogada, Irene Cooper Willis, se tornou companheira de Vernon Lee e também colaboradora, já no final da vida de Vernon Lee, a partir de 1911. E, após a morte de Vernon Lee, a Irene administrou aí seus bens e os seus manuscritos. A Vernon Lee era amiga de uma série de pessoas aí famosas da época vitoriana. Por exemplo, ela era amiga do Oscar Wilde, do John Singer Sargent, e era uma grande admiradora do Henry James. Ela se encontrava frequentemente com ele. Não dá para falar muito bem se eles eram amigos, principalmente porque o Henry James era muito crítico em relação a ela. Mas eles eram conhecidos, se encontravam com frequência. E ela também conhecia uma série de pessoas famosas aí, como Robert Browning, William Morris, A.G. Wells, Aldous Huxley, D.H. Lawrence, Ada Lovelace, os irmãos Rossetti, a socialite Ottoline Morel, que também ela conviveu com Virginia Woolf, ali com o grupo de Bloomsbury. A Vernon Lee também conheceu Bertrand Russell, Ethel Smythe, a compositora, a escritora Edith Wharton, né, que era muito amiga do Henry James, e também Vernon Lee foi amiga de Natalie Barney, né, famosa aí pelo salão em Paris. Ali sempre visitava o salão da Barney quando viajava para a França. De acordo com uma das biógrafas dali, Vinetta Colby, aqui eu vou citar as palavras da biógrafa, Lee veio, abre aspas, tarde demais para ser vitoriana, cedo demais para ser modernista, fecha aspas. Vernon Lee era admirada por A.G. Wells, que a chamava de irmã na utopia. E aqui mais uma observação com relação à relação do Henry James com a Vernon Lee. Em uma carta que o Henry James escreveu ao irmão William James, o Henry James escreve o seguinte sobre Vernon Lee, abre aspas, ela é tão perigosa e misteriosa quanto inteligente, o que é muito significativo. Seu vigor e inteligência são muito raros e sua fala totalmente superior. Mas eu não concordo com você sobre seu estilo. Há um grande elemento de segunda categoria em sua condição de mulher de primeira categoria. De qualquer forma, seja brando com ela sobre a questão da amizade. Ela é um gato bravo. Fecha aspas. Não é exatamente um elogio, mas torna mais interessante aí a figura da Vernon Lee, né? Ela é um gato bravo. Bom, outra pessoa que escreveu sobre ela foi o George Bernard Shaw, que a descreveu como uma figura e aqui eu cito, uma figura da, abre aspas, velha guarda do intelectualismo cosmopolita vitoriano, fecha aspas. Bom, Vernon Lee passou os últimos anos aí da sua vida reclusa, porque ela passou a sofrer de surdez progressiva, e passou os últimos anos morando com Irene e ela morreu de insuficiência cardíaca em 13 de fevereiro de 1935, aos 78 anos. A Virginia Woolf, que tinha aí uma posição ambivalente com relação ao estilo de escrita da Vernon Lee, especialmente da ficção da Vernon Lee, mesmo assim, Virginia Woolf incluiu Vernon Lee em um panteão de mulheres em seu ensaio Um Teto Todo Seu. E aqui eu vou citar esse trecho da Virginia Woolf, abre aspas. Existem livros de Jane Harrison sobre arqueologia grega, livros de Vernon Lee sobre estética, livros de Gertrude Bell sobre a Pérsia,
Existem livros sobre todos os tipos de assuntos que há apenas uma geração nenhuma mulher poderia ter abordado. Fecha aspas. Vejam que ela cita os trabalhos de não ficção da Vernon Lee com relação à estética, que são realmente muito importantes para quem estuda essa discussão como ela se dava na época vitoriana e no início do século XX. A Virginia Woolf também escreveu sobre Vernon Lee no conto Portraits, que é possível encontrar na coletânea de todos os contos completos da Virginia. E aí, nesse conto, Retratos, né, a Virginia Woolf escreve o seguinte, abre aspas, nunca conversei com ela, mas, em um certo sentido, o verdadeiro sentido, eu, que amo a beleza, sempre sinto que conheci Vernon Lee. Fecha aspas. Abre aspas. As vidraças da janela gradeada estavam abertas e, no entanto, o ar parecia pesado, com um perfume inebriante e indescritível. Não o perfume de uma flor qualquer em crescimento, mas o de coisas antigas que permaneceram guardadas durante anos entre especiarias. Fecha aspas, Vernon Lee na novela Amante Fantasma, esse trecho aqui em tradução minha. A novela A Phantom Lover, Amante Fantasma, aqui eu não tô querendo dizer o gênero do fantasma, né? Porque eu acho que isso é importante, também é algo que acrescenta a história e a língua inglesa é muito feliz, porque não há indicação de gênero aqui no título original. Pois bem, essa novela foi publicada pela primeira vez em 1886. Depois ela foi publicada em uma coletânea de contos góticos, né, Hauntings, que é essa coletânea de 1890. E a novela foi publicada nessa coletânea com outro título, com o título de Oak of Oakhurst. Essa novela foi publicada em português como O Amante Fantasma, aí a tradução já está o gênero, né? Mas eu acho que cabe uma discussão para esse fantasma aí não ter gênero, mas vamos lá. Foi publicado em português como O Amante Fantasma, pela editora Marco Zero, em 1994. Não há informação do tradutor, então se você tiver essa edição aí, por favor, avise o pessoal qual é a pessoa que traduziu essa novela. Eu não consegui encontrar. E a própria coletânea Hauntings, na qual a novela se encontra, também foi publicada em português, com o título Assombrações, pela editora portuguesa Cavalo de Ferro, e essa edição portuguesa é de 2004. Aqui também eu não consegui encontrar informações sobre a pessoa que traduziu, então se você tiver essa edição, puder avisar aí para o pessoal quem é a pessoa que traduziu a novela. Pois bem, a novela parece uma sala de espelhos um tanto claustrofóbica, na qual a imagem que é refletida e a coisa real atrás dessa imagem estão misturadas e borradas. Nós gradualmente perdemos de vista o que é e o que não é real, e perdemos de vista quem é o duplo ou o fantasma de quem. A história é contada por um pintor, um retratista, um pintor de retratos. Ele não tem nome, ele não é nomeado na história, um homem sem nome. E ele é contratado por um nobre, o William Oke, para pintar um retrato desse nobre da esposa dele. O nosso narrador, o pintor, aceita relutantemente aí esse contrato. Ele precisa do dinheiro, mas ele está imaginando que a vida na mansão isolada aí desse nobre, no campo, essa vida vai ser muito previsível, essas pessoas vão ser entediantes, vão ser aquelas pessoas que você não consegue conversar sobre nada, e vai ser uma vida enfadonha. Mas o pintor vai para a mansão, né? E uma vez lá, ele vai se tornando gradualmente obcecado pela casa, pela própria mansão, que é uma mansão ancestral, né? O Oakhurst. E se torna gradualmente obcecado também pela dona dessa casa, né? Pela esposa do nobre que o contratou, pela excêntrica senhora Alice Oke. Alice, né? Em bom português. Bom, logo nós começamos a sentir que há algo meio estranho ali acontecendo nessa mansão, nesse castelo de Oakhurst. E o fascinante aí sobre essa novela é que, assim como o narrador, nós nos sentimos cada vez mais obcecados, cada vez mais atraídos por algo que nós não conseguimos muito bem nomear.
Conforme a história avança, nós vamos descobrir que a Alice também tem uma obsessão. Todo mundo tem uma obsessão nessa história, até o leitor. A Alice está obcecada por uma mulher, uma ancestral dela, né, uma mulher que viveu, uma mulher da família dela que viveu no século XVII. E a Alice parece ter aí uma semelhança física impressionante com essa ancestral do século XVII. Essa ancestral, que já faleceu, né, há muitos séculos, também se chamava Alice, mas agora ela é apenas um retrato. Ela é apenas uma mulher misteriosa em uma pintura que decora as paredes da velha mansão. Mas por trás desse retrato há uma série de histórias, né? E aí as histórias são um fantasma também em volta desse retrato, que habita esse retrato, que dão vida a esse retrato. E são histórias que dizem que um dia essa Alice do século XVII se vestiu de homem, né? Se vestiu de pajem e matou o amante dela, que era um poeta chamado Christopher Lovelock. A Alice atual é, então, obcecada pela Alice do século XVII e é também obcecada pelo amante da Alice do século XVII, né? Pelo Lovelock. Então, a Alice atual parece acreditar que ela é aí uma espécie de reencarnação da ancestral aí do século XVII, né? E ela até cultiva essa semelhança física, ela usa roupas do século XVII, ela também gosta de fazer cross-dressing, né? Se vestir com roupas consideradas masculinas naquela época, a gente hoje pode problematizar isso, né? E ainda ela mantém aí os poemas do Lovelock dentro, guardados, bem guardadinhos ali dentro da escrivaninha dela, que fica numa sala de estar amarela, meio misteriosa, e essa sala de estar, esse quarto amarelo. E assim como o seu marido, o Sr. Ocker, e como o nosso narrador sem nome, o pintor, nós, leitores, gradualmente nos tornamos aí obcecados pela obsessão da Alice. E nós nos perguntamos quem é o duplo de quem aqui, né? A Alice atual é um doppelganger da Alice do século XVII? Será que o nosso narrador pintor, e aqui é importante observar, é um narrador não confiável, será que esse narrador é um duplo do poeta Lovelock? É um doppelganger desse poeta? E o que isso vai nos dizer sobre o andamento dessa história? Ou será que isso, na verdade, é um triângulo amoroso com um fantasma que realmente na história existe? Será que esse fantasma realmente existe? Será que o amor aí desse poeta Christopher Lovelock sobreviveu ao longo dos séculos? Esse amor é um fantasma? Ou será que esse fantasma existe e está apenas em busca de vingança? O que esse fantasma representa? Ou será que esse fantasma é só uma invenção da nossa imaginação e também da imaginação ali dos personagens? Será que, na verdade, a senhora Ocker, né, a Alice atual, não está apenas aí a tentar deixar o seu marido meio louco? Será que ela não está querendo apenas feri-lo? Ou será que ela realmente está possuída pelo fantasma da Alice do século XVII, né, pelo fantasma de uma ancestral? E se ela estiver realmente possuída, será que ela está possuída pela ancestral ou pelo fantasma do poeta, né, o fantasma do poeta morto? Ou será que ela está possuída por algo muito mais abstrato, por um sentimento ancestral que é carregado por cada membro da família? Será que o marido dela e o narrador, né, o pintor, também não estariam aí sofrendo de algum tipo de possessão? Ficam essas perguntas aí na nossa cabeça. Aqui um trecho do livro no qual a Alice atual fala desse amor da Alice ancestral pelo Lovelock e vice-versa. Abre aspas. Um amor como esse é muito raro, mas pode existir. Torna-se toda a existência de uma pessoa, toda a sua alma, e pode sobreviver à morte, não apenas do amado, mas do amante. É inextinguível e continua no mundo espiritual até encontrar uma reencarnação do ser amado. E quando isso acontece, ele jorra e atrai para si tudo o que pode restar da alma daquele amante, e toma forma e envolve o amado mais uma vez.
Fecha aspas. Veja o que ela está a dizer, um sentimento que sobrevive à morte do amado e do amante, como se o próprio sentimento fosse um fantasma pairando ali em busca da reencarnação do ser amado. E aí ficam as perguntas. Então, será que esse castelo, essa mansão Oakhurst, é aí um castelo mal assombrado, uma casa mal assombrada? E se for mal assombrada, quem está assombrando quem, né? Mal assombrada por um fantasma, por um sentimento? Será que esse fantasma é uma pessoa? Será que é um sentimento de amor? Será que é um sentimento de vingança? E, principalmente, qual é a participação do narrador, né? Do pintor, no desfecho da história. Eu não vou contar qual é o desfecho para que a história não perca a graça aqui. Para que vocês fiquem aí com o gostinho dessa novela. Mas fica a pergunta, qual é o papel do narrador no que vai acontecer? Bom, eu acho fascinante a maneira como Vernon Lee também articula os elementos sobrenaturais da história em uma discussão mais ampla sobre o que era o tema que ela amava, né? Que era o tema sobre a arte, o que a arte faz. A personagem da Alice, né, a senhora Oke, é tanto a pessoa que está sendo pintada, né, o objeto a ser representado, quanto também uma espécie de artista que está a brincar com a imaginação das pessoas, né? Incluindo a nossa imaginação, nós leitores, né? Então a senhora Oke está quase como que criando esse quarto amarelo dentro da nossa cabeça, da cabeça dos leitores, como se ela pintasse um quadro dentro da nossa cabeça, né? E esse quarto fosse um duplo do quarto amarelo dela, né? Um quarto quase que imaginário ao qual ela continua a adicionar aí uns elementos um tanto misteriosos. Como se a obsessão que ela alimenta na mente de outras pessoas, especialmente o marido dela, também fosse um tipo de representação pictórica, um tipo de pintura que ela estivesse a fazer ali dentro da mente das outras pessoas, como se a arte fosse o duplo do amor e ambas envolvessem ali algum tipo de possessão ou tivessem aí uma existência própria, como um fantasma, né? Uma existência um tanto fora do controle, uma existência fora de qualquer explicação, uma existência um tanto assustadora, né? Como se a arte fosse uma espécie de fantasma, né? E a arte fosse o duplo do artista. A Vernon Lee tem um ensaio, Beleza e Feiura. O ensaio é de 1897 e ele se encontra incluído num livro de mesmo título, Beleza e Feiura, Beauty and Ugliness. Esse livro foi publicado posteriormente, em 1912. Pois bem, nesse ensaio Beleza e Feiura, Vernon Lee argumenta que a experiência estética é constituída por uma interação, pela interação entre questões de forma, né, linhas, curva, ritmo, movimento, e as próprias respostas físicas que um indivíduo tem a uma obra de arte determinada. E a experiência estética também é constituída por uma interação entre o que uma pessoa projeta de si mesma em uma obra de arte e, por sua vez, o que a contemplação dessa obra faz com o corpo dessa pessoa que a contempla. Então, no livro Beleza e Feiura, e também em um livro posterior, O Belo, né, The Beautiful, que é um livro que Vernon Lee publica em 1913, Vernon Lee vê as respostas físicas de uma pessoa a uma obra de arte, ao processo de contemplação de uma obra de arte, como expressões de o que foi traduzido como empatia, né? E, na verdade, é um conceito de um teórico alemão, Theodor Lipps e Karl Gross, que teorizaram o conceito de Einfühlung, que é esse momento de se sentir dentro da obra de arte e sentir a obra de arte dentro de si mesmo, né? Um momento de empatia com o objeto artístico, né? Ou um momento de projeção empática, né? De se sentir no objeto estético e sentir o objeto estético dentro de si. Então, ao contemplar uma obra de arte, a pessoa se projeta no que é contemplado e esse momento de Einfühlung, a palavra em alemão já dá a ideia do movimento, né? Será então o fundamento de seu
dos julgamentos estéticos dessa pessoa. Nesse momento, aquele que vê o objeto e o objeto visto se fundem em uma espécie aí de colaboração. Nessa obra que eu citei, O Belo, né, de 1913, o título completo é O Belo, uma introdução à estética psicológica, Vernon Lee argumenta ainda que a experiência estética ela se estende para além do momento presente particular, né, o momento presente de contemplar a obra de arte. E essa experiência estética deixa um resíduo na pessoa que contempla o objeto estético. E a pessoa pode recorrer a esse resíduo mais tarde. Então, voltando aqui para vocês verem que eu não estou viajando completamente na maionese, que isso tem uma relação com essa novela, que é o seguinte, tanto é da natureza da arte e também dos fantasmas, que ambos realizam aí uma espécie de possessão, né, de Einfühlung. E também é da natureza da arte e dos fantasmas que eles vão além do momento presente, do momento de contemplação, no caso do objeto artístico, né? E assim como a arte dura mais do que o momento da contemplação, e tal como o artista e a pessoa que contempla a obra de arte, o fantasma, em Amante Fantasma, nessa novela, ou os sentimentos que o fantasma representa, esse fantasma é maior do que a pessoa possuída por ele, né? A pessoa que incorpora os sentimentos representados por ele. E tal como a experiência estética, quando nós tentamos aí capturá-la, né, ou defini-la, o fantasma está lá e não está, ele não se deixa muito bem capturar. E tal como a experiência estética, o fantasma, por não se deixar capturar muito bem, nos assombra e também nos seduz. E tal como a experiência estética, o fantasma pode ser apenas uma ilusão. Eu também gosto da forma como a história da novela Amante Fantasma é enquadrada aí como uma conversa entre o narrador e uma pessoa aleatória que entrou no estúdio dele, né, ou tá visitando ele, uma pessoa sem nome também, cuja voz nós nunca ouvimos, nós só ouvimos um lado desse diálogo, né, só o narrador falando com essa pessoa desconhecida, mas essa pessoa parece ser uma pessoa que está a visitar esse estúdio de arte do artista, do narrador, está ali andando pelo estúdio, vendo os quadros que ele pintou, os esboços que esse pintor fez da Alice, e aí o pintor começa a falar, essa aqui, aí começa a contar a história. Mas pode ser, a gente nunca vê essa pessoa, né? Então pode ser que o narrador, na verdade, ele está falando sozinho. Ele pode estar falando com um fantasma, ele pode estar falando com uma presença invisível. E ele pode, né? E isso se reflete com a sensação de que ele está a falar conosco, né? Nós somos, de certa forma, esse fantasma, essa presença invisível no texto. E esse narrador pode estar mesmo a se dirigir aí a um visitante, uma pessoa real que está visitando ali o estúdio, ou pode ser que o narrador está enlouquecendo, né? Está vendo um amigo invisível aí, está falando sozinho sem perceber. Fato é que ele nunca conseguiu terminar o retrato que ele tinha sido contratado para fazer aí da Alice, né? Da senhora Oke. E nós podemos ver que esse fato, né? Essa coisa não terminada é algo que o persegue. Né, como uma pergunta em aberto, né, uma pergunta nunca respondida, ou um sentimento que nunca morreu, né, como se fosse o fantasma de um sentimento. Ele é perseguido por isso. E isso me remete a um outro ensaio da Vernon Lee, que é o ensaio aí muito conhecido, Limbo, de 1897. Eu vou citar aqui o trecho desse ensaio. Abre aspas. Pensemos suavemente nas coisas, tristes, mas tristes sem ignomínia. Pensemos em amizades natimortas ou prematuramente cortadas, precipitadas pela morte a um lugar como aquele que mantém almas dos bebês não batizados. Muitas vezes esperemos, removidos como eles, a uma esfera na qual tais coisas se tornam mais refinadas e fecundas, a esfera do amor daqueles que não amamos o suficiente na vida. Mas isso
na melhor das hipóteses, é apenas um lugar de fantasmas. Portanto, nunca nos esqueçamos, queridos amigos, de quão perto está o limbo, o reino de tudo o que poderia ter sido. Fecha aspas. Eu cito esse trecho porque todos os personagens dessa novela Amante Fantasma também parecem estar presos em um reino todo seu de tudo o que poderia ter sido e não foi. Eu também amo a forma como a autora construiu a atmosfera dessa novela. Eu acho que o forte dessa novela é a atmosfera. E a forma como Vernon Lee construiu a interação entre essa atmosfera e a psicologia dos personagens, né? A maneira como o cenário, a casa e as paisagens internas dos personagens, tudo isso parece se misturar em uma coisa só, parece se borrar. O castelo de Oakhurst é descrito aí como uma mansão antiga, um castelo antigo, ancestral, e é quase na descrição como um lugar aí fora do tempo, um lugar fora do espaço, mesmo um lugar dentro de um conto de fadas, né? Um lugar imaginado. E aqui eu vou citar um trecho do que o narrador nos conta, abre aspas, parecia-me que estava a ser conduzido através do palácio da Bela Adormecida, fecha aspas. A personagem da Alice, né, da senhora Ock, também é descrita aí como uma figura espectral, né, uma presença que existe quase fora do corpo, né, como se ela existisse na mente dos outros e não em si mesma, em um corpo. E aqui é um ponto interessante pelo qual eu acho que o título é mais interessante quando ele é neutro. Porque no início, eu pelo menos tive essa sensação, quem é o fantasma da história, né? Quando a gente ainda está entrando na história, o narrador também está entrando na história, e a gente tem uma sensação muito forte também de que a Alice é meio que um fantasma também, né? Então, essa indefinição sobre quem é o fantasma de quem, eu acho que ela é melhor mantida quando o título é mantido na neutralidade. E aqui eu vou citar um trecho em que o narrador descreve a Alice, abre aspas, é possível ou não que uma vez em 1000 anos possa surgir uma combinação de linhas, um sistema de movimentos, um contorno, um gesto que é novo, sem precedentes e, no entanto, atinge exatamente nossos desejos de beleza e raridade? Fecha aspas. Em um certo ponto da história, nós sentimos que a própria Alice, né, a própria senhora Ock, pode ser aí, então, uma espécie de amante fantasma, né, o amante fantasma do título, né? Então, o amante fantasma não seria necessariamente o fantasma do poeta Lovelock, né? Não seria a Alice do século XVII, pode ser também. Não seria uma alucinação aí do próprio Sr. Rock, do marido da Alice, né? Porque ele começa a sentir um certo ciúme da obsessão que ela tem, né? Ele fica obcecado com a obsessão dela. E aí começa a alucinar. Então, o fantasma amante do título pode ser também essa obsessão, essa alucinação do Mr. Ock. E o fantasma do título pode ser também a imaginação do narrador, né? E a imaginação do leitor também. Mas dentro de todas essas possibilidades, pode ser que o fantasma seja a própria senhora Ock, como eu disse, né? E aqui eu vou citar um outro trecho do livro. Havia algo inebriante e opressor nessa bela sala. Algo, pensei, quase repulsivo nesta mulher requintada. Ela me pareceu, de repente, perversa e perigosa. Fecha aspas. É uma mulher que consegue mexer com a imaginação ali de todos os personagens. E tá aí o perigo dessa personagem. Bom, o narrador enquadra a obsessão da senhora Alice Ock como o centro da narrativa, porque ele é obcecado com ela e é obcecado com a obsessão dela. Mas o que nós obtemos no final é uma teia descentrada de obsessões. Então tem obsessão para todo lado ali, não é só a obsessão da própria Alice, a obsessão do narrador com a Alice, né? Nós temos ali uma teia, algo muito mais complexo. E o Sr. Ock parece sentir um ciúme um tanto assassino dessa obsessão e começa a se perder ali, né? Começa a viajar total e se perder nessa alucinação.
E a estadia do narrador também, do pintor ali, né, no castelo de Oakenhurst, parece também ser um elemento dessa obsessão, dessa alucinação do Sr. Rock, né? Parece atuar aí como um agravante para a obsessão do Sr. Rock com a obsessão da esposa. Então, obsessão sobre obsessão sobre obsessão. Além disso, o próprio narrador parece que também está a se perder, né? Ele tenta contar a história de modo que nós podemos ter a ideia um tanto errada de que ele está centrado ali, mas a gente vê que ele começa a se perder. E nas cenas-chave da história, que eu não vou contar quais são, o estilo de narração muda muito. Começa a ficar impressionista, meio borrado, como se o narrador estivesse aí projetando várias coisas ao mesmo tempo, né? Projetando o tempo passado no tempo presente, como se fosse uma segunda pele um do outro, como se ele estivesse quase que dormindo, meio bêbado ali, meio drogado, estivesse ali sonâmbulo, percorrendo uma paisagem, um labirinto, uma paisagem ali de pesadelo, de sonho. E é como se ele estivesse vendo só as pinceladas do que está acontecendo e não a imagem pintada. Em um outro duplo, né, a história é construída a partir de imagens de espelho, né, a partir da ideia do duplo. Em um outro duplo, a própria obsessão do narrador pela Alice gradualmente começa a nos parecer muito semelhante à obsessão da Alice pelo Lovelock e a obsessão do Mr. Rock pela obsessão da Alice. Agora, que a única coisa que resta ao pintor, a única coisa de Alice que resta a ele são os esboços que ele fez dela, né? Aqueles desenhos nunca terminados, é tudo que ele tem dela agora. Esse narrador está para sempre condenado a levar consigo o limbo, o mundo do que nunca foi e deveria ter sido. Os fantasmas de Oakenhurst. E ele leva consigo esses fantasmas adiante, né? Carrega os fantasmas consigo como se ele estivesse amaldiçoado agora. Como se o castelo tivesse passado para frente a maldição, né? Como se o pintor estivesse agora envenenado, infectado por esse sentimento, por esse fantasma. E preso em um ciclo de repetição sem fim. Como se esse pintor estivesse para sempre assombrado por uma espécie de limbo, né? Assombrado pela presença de uma ausência. Bom, é isso, pessoal. Se vocês tiverem algum comentário, sugestão, crítica ou pergunta, se tiverem algum pedido para que eu leia algum texto ou fale de algum autor, ou mesmo se quiserem participar do podcast, basta entrar em contato comigo por minhas redes sociais, que estarão linkadas nas show notes desse episódio. Eu sou @blankgarden no Instagram e @ablankgarden no Twitter. Caso vocês ouçam o podcast no aplicativo Anchor, vocês também podem me mandar mensagens de voz por lá. Todos os links vocês encontram no box de descrição desse episódio. E agora eu tenho uma pergunta para você que me ouviu até aqui. Você já leu Vernon Lee? O que você acha aí da proposta da novela Amante Fantasma? É só deixar sua opinião ou comentário nas redes sociais do podcast. E se você, por acaso, for pesquisador de Vernon Lee e quiser apresentar sua pesquisa no podcast, ou se for pesquisador de alguma autora já abordada ou ainda não abordada no podcast, quiser apresentar sua pesquisa, por favor, sinta-se convidado. Se quiser criticar aqui esse podcast também, apresentar sua crítica aqui em algum episódio, é só falar. Ficarei muito feliz com a presença de pesquisadores aqui. Como sempre, eu deixarei uma lista de livros sobre Vernon Lee na página do podcast para quem quiser saber mais. Muito obrigada por terem escutado até aqui. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em setembro de 2020. A música tema foi baseada na sonata para piano e violoncelo, opus 5, composta pela britânica Ethel Smyth em 1887, interpretada por Martin Roscoe e Murray Welsh.